Olá, seja muito bem-vindo ao canal Direito Favorável. Muito prazer, me chamo Renata Lacerda e vou estar com você compartilhando dicas de direito administrativo. Na aula de hoje, um tema muito importante que diz respeito acerca de lições preliminares de direito administrativo, que fala acerca da estrutura organizacional da administração pública. Vai tratar exatamente do conceito formal, subjetivo ou orgânico de administração pública. Que conceito é esse? É um conceito que remete aos componentes da administração pública, às entidades políticas, administrativas e aos órgãos componentes destes, ok? Quando se fala em administração pública, na estrutura da administração pública, seria o esqueleto da administração pública, logo você lembra, quem já estudou, aquela divisão clássica entre a administração pública direta e a administração pública indireta, ok? Mas antes de você ir com muita sede ao pote, querendo memorizar os detalhes, dividindo ali nos dois grupos, vamos entender cada uma, até porque a administração pública indireta, ela decorre da direta. Ela veio só depois, por meio ali do decreto 200 de 1967. Então, inicialmente, quem existia ali, gloriosa, glamurosa, era apenas a administração pública direta, ok? A administração pública direta, ela é caracterizada pela presença dos entes políticos. Isso mesmo. Quem seriam esses entes políticos? Esses entes políticos são exatamente os entes federativos ali dispostos na Constituição Federal, cuja competência decorre exatamente do texto constitucional. Quem são eles? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes políticos que possuem função legislativa, cuja competência decorre exatamente ali da nossa Constituição. Esses entes políticos, eles possuem também na sua função executiva, a chamada atividade ou função administrativa. Em decorrência disso, eles se organizam de modo centralizado para exercerem essa função administrativa, que é o quê? É a gestão do Estado, gente. Função administrativa é o modo como o poder público vai gerir os interesses do Estado. E quando eu falo de interesses do Estado, eu falo dos interesses da coletividade, eu falo de interesse público, eu falo de sociedade, no sentido de interesse público, ok? E para que o Estado possa exercer essa função, possa gerir ali todo o aparelhamento estatal de modo eficaz, obviamente, ainda que ele vai exercer de modo centralizado, ou seja, o ente federativo exerce de modo direto, centralizado essa função, para que ele possa atingir meios mais eficazes, resultados mais eficazes, ele utilizou-se de uma técnica chamada de desconcentração. Isso mesmo. A administração pública direta, por meio da desconcentração, criou os chamados órgãos públicos, que são nada mais, nada menos que centros de competência, aquele conceito famoso, São centros de competência, decorrentes ali dos entes federativos, dos quais eles são subordinados. E esses órgãos públicos, o que você precisa saber, a característica mais marcante deles é que eles não possuem personalidade jurídica. Quem possui personalidade jurídica são os entes que os criaram por meio da desconcentração, ok? Mesmo que eles não possuam personalidade jurídica própria, existe uma instrução normativa de número 748 da Receita Federal que diz que eles poderão ter CNPJ, isso mesmo, parece meio paradoxal, Porque CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas para algo que não tem personalidade jurídica. Interessante, mas tem coisas na vida que nem sempre precisam ser compreendidas, ok? Então não vá pirar com isso. Você precisa saber, mesmo que eles não tenham personalidade jurídica, eles podem sim ter seu CNPJ. E em relação aos órgãos públicos, existe aí a classificação deles, ok? Classificação importante. Por quê? Temos aí os órgãos independentes. Olha o nome chique, independente, ou seja, eles não são subordinados a nada. Eles são independentes e eles estão diretamente ligados aos entes políticos que os criaram. Ou seja, a União Federal, ela possui como órgão independente, a União Federal, perdão, gente, a União, A União como ente federativo possui como órgão independente
a Presidência da República. No âmbito executivo, no âmbito legislativo possui ali o Congresso Nacional e no âmbito do Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, ok? Que é também um órgão independente. Lembrando que, por eles serem independentes, eles possuem certa autonomia e eles possuem, inclusive, capacidade processual de impetrarem mandado de segurança. Isso mesmo. Então, agora passemos aos órgãos autônomos. Também pelo nome autônomo, você remete àquela ideia de que eles têm também certa autonomia, é claro. Então, quais seriam esses órgãos autônomos? Esses órgãos autônomos, eles estão hierarquicamente abaixo desses órgãos independentes. São eles, por exemplo, os ministérios, as secretarias, a Advocacia Geral da União. Os ministérios, eles estão, obviamente, hierarquicamente abaixo dos órgãos independentes. Por exemplo, a Presidência da República, você sabe que tem os seus ministérios, Ministério da Fazenda, da Educação, da Cultura, da Saúde, etc. Pronto. Esses seriam aí os órgãos autônomos, hierarquicamente subordinados aos órgãos independentes aos quais estão vinculados, ok? Além dos órgãos, eles também possuem, lembrando aqui, eles também possuem capacidade processual própria, né, de impetrar, em caso necessário, mandado de segurança. Então, agora passemos aqui a outra classificação, os órgãos superiores. Esses órgãos superiores, eles estão subordinados aos órgãos acima e, obviamente, subordinados ao ente político que o criou e, não obstante ele possua essa nomenclatura de órgão superior, eles não possuem tanta autonomia assim. O que eles possuem, na verdade, é um poder de direção. Eles são exatamente conhecidos por serem órgãos de direção. Quais seriam eles? Seriam os gabinetes, as superintendências, as coordenadorias, dentro ali do aparelhamento estatal, ok? Abaixo dos órgãos superiores, temos ali os chamados órgãos subalternos. Como o próprio nome diz, né, gente? É tão dramático, né? Subalterno, exatamente. Os coitados não têm autonomia nenhuma. Eles estão ali subordinados hierarquicamente aos órgãos acima dele. E eles são aqueles centros de competência que executam ali as atividades rotineiras da administração pública. Temos também os órgãos simples, compostos, colegiados, dentre outros. Então, essas são as características atinentes à estrutura organizacional da administração pública, onde nós temos ali a presença das entidades políticas da administração e elas, por meio da desconcentração, criaram ali os órgãos públicos para exercerem a atividade administrativa. Lembrando que na administração direta, a função administrativa ela é exercida de modo centralizado ali, apenas nas entidades políticas elencadas ali na Constituição Federal, que são os entes federativos. Sendo que o legislador viu que centralizar, limitar o exercício dessa função administrativa apenas nessas entidades, nesses entes políticos, não iria alcançar a finalidade maior da administração pública, que é ali o princípio da eficiência nos serviços públicos, gerar satisfação na sociedade em relação à atividade estatal, à atuação estatal. Por isso, o legislador, por meio do decreto 200/67/1967, criou a chamada descentralização administrativa. Melhor dizendo, criou a chamada administração pública indireta. Para quê? Para atingir de modo a atingir a finalidade maior, que é a eficiência da execução da atividade administrativa. E essa descentralização, você já pode, por uma questão lógica, entender que é exatamente o poder público, o Estado, compartilhando esse poder dele. Não está mais centralizado apenas nele. Então, ele entendeu que, para ter mais eficiência, ele vai ter que centralizar, vai ter que ser menos egoísta, né? Então, ele descentralizou, criando entidades administrativas. E essas entidades administrativas, ao contrário dos órgãos públicos, que são apenas centros de competência sem personalidade jurídica própria, já essas entidades da administração pública de indireta possuem
personalidade jurídica própria, exatamente para terem mais autonomia na hora de exercerem essa atividade administrativa. E por terem mais autonomia, o Estado, por meio da descentralização, transferiu duas coisas. Ele transfere, por meio da descentralização classificada como outorga, ele transfere a titularidade do serviço público para aquele ente e transfere também a execução. Existe também descentralização por delegação, que a gente vai ver em outra aula quando a gente for tratar ali das concessões e permissões de serviço público. Porque na descentralização por delegação não ocorre a transferência da titularidade do serviço público para aquela pessoa jurídica, só ocorre a transferência a execução. A transferência da execução por meio de uma concessão ou permissão de serviço público. Mas, nas entidades administrativas que compõem a administração indireta, elas já ganham nesse bônus aí, nesse pacote, as duas coisas. A titularidade e a execução. Quem seriam essas pessoas jurídicas, essas entidades administrativas? De acordo com o decreto 200, antigão, lá de 67, diz que elas são as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Vamos focar nas autarquias. Você já escutou alguém dizer assim, fulano é uma autarquia? O que é que isso quer dizer, né? Quando a pessoa quer dar a ideia de que fulano tem muita moral, fulano tem muito prestígio, ele fala, fulano, você é uma autarquia. Não é à toa, porque de fato a autarquia ela tem muita moral. Por quê? Porque ela tem autonomia gerencial, ela tem privilégios não extensíveis às outras entidades administrativas da administração indireta. Lá no texto do artigo 37 da nossa Constituição Federal, ele diz que as autarquias são as únicas pessoas jurídicas que elas, para serem criadas, necessitam de uma lei específica. Ou seja, elas só vão poder ser criadas e extintas por meio de leis específicas. As autarquias, elas se classificam em autarquias simples e autarquias de regime especial. Essas autarquias de regime especial são as famosas agências reguladoras. Com certeza você já ouviu falar delas. Quando você, por exemplo, você já ouviu falar da Anatel, a Agência de Telecomunicações? Já, né? Já ouviu falar da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar? Já, né? Então, você já ouviu falar de uma autarquia de regime especial, que é uma agência reguladora, que são também criadas e extintas por leis específicas. Em relação às autarquias, a natureza jurídica dela é de direito público, ok? Ela não é pessoa jurídica de direito privado, ela é pessoa jurídica de direito público. Em decorrência disso, ela pode dispor de alguns privilégios, como por exemplo, ela pode dispor do benefício lá da imunidade recíproca tributária, disposta ali no artigo 150 da Constituição. Ela possui prazos diferenciados para recorrer e para contestar. O regime de pessoal dela é o regime estatutário, o regime jurídico único, ou seja, o ingresso é por meio de concurso público e se você passa no concurso público pertencente a alguma autarquia, você pode bater no peito e dizer com muito orgulho, eu sou um servidor público, isso mesmo. E você vai ter todos aqueles benefícios ali, estabilidade e tudo, de um servidor público, ok? Então passemos agora para as fundações. Em relação às fundações, você deve lembrar que antes existia a nomenclatura fundações públicas. Em decorrência disso, gerava um pouquinho de dúvida em achar que elas eram obrigatoriamente pessoas jurídicas de direito público. Sendo que, quando elas foram instituídas lá por meio do decreto 200 de 1967, ele disse que essas fundações elas eram pessoas jurídicas de direito privado. Aí veio a Constituição Federal de 88 e disse inicialmente que essas fundações públicas elas seriam, assim como as autarquias, criadas e extintas por leis específicas. Por isso, nessa época, a doutrina majoritariamente passou a entender que elas também possuiriam natureza de direito público. Sendo que veio a emenda, e é aqui que você vai focar para a tua prova. Veio a emenda constitucional número 19 de 1988 e resolveu um pouco essa questão. Dizendo que
As fundações, ela já suprimiu até o termo públicas, né? As fundações, elas serão autorizadas. A criação delas será simplesmente autorizada por uma lei, assim como ocorre com as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, atualmente, pela doutrina majoritária, não obstante você remeta aí o nome fundações públicas, elas possuem, por força da emenda constitucional número 19, natureza jurídica de direito privado, ok? Mesmo assim, as fundações, por serem a personificação do patrimônio de determinado ente estatal, elas também vão usufruir de certos benefícios extensíveis ali às autarquias, dentre eles o benefício da imunidade tributária recíproca, como eu falei, disposto ali no artigo 150 da Constituição. Também prazos diferenciados para recorrer, para contestar, dentre outros, ok? Passemos agora para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, que também são componentes da administração indireta. Gente, essas duas últimas entidades administrativas, elas precisam agora da sua atenção redobrada, por quê? Porque elas vão interferir exatamente de modo direto na exploração de atividade econômica pelo Estado. E é aí que eu preciso da tua atenção, sabe por quê? Porque lá, a partir do artigo 170 da nossa Constituição Federal, quando vai tratar da ordem econômica, ele vai falar do princípio da livre concorrência econômica. E em razão desse princípio da livre concorrência, em regra geral, é vedado ao Estado explorar a atividade econômica de modo direto. Por uma questão muito óbvia, gente. Se o Estado já está num patamar mais elevado em relação ao particular, não seria desleal? Essa balança não ficaria desequilibrada, favorável mais ao Estado do que ao particular, na hora da concorrência no mercado? Então, por causa desse princípio da livre concorrência, veio o artigo 173 da Constituição e disse que, em casos excepcionais, para garantir a segurança nacional, para garantir o interesse público, em razão de interesse público, é que será permitido ao Estado, em caráter excepcional, explorar diretamente atividade econômica. E como é que ele vai fazer isso? Por meio das sociedades de economia mista e por meio das empresas públicas. Falando primeiro aqui das sociedades de economia mista, elas possuem esse nome misto, não é por acaso. É porque o capital social dela, o din-din dela, ele é formado de modo misto, é claro. Sendo que ele é formado de modo majoritário pelo capital público e de modo minoritário pelo capital privado. A sociedade de economia mista, ela só pode ser criada pela forma societária chamada de SA, ou seja, chamada de sociedade anônima. Se cair na prova que sociedade de economia mista pode ter qualquer forma societária, pode ser SA, pode ser LTDA, dentre as outras espécies lá do direito empresarial, está errado. Sociedade de economia mista só pode existir sob forma societária de sociedade anônima. Um exemplo de sociedade mista, gente, o Banco do Brasil. Aquele banco que faz parte da minha vida e da sua vida, não é verdade? Exato, é o Banco do Brasil, um exemplo de sociedade de economia mista. Outro dado importante, muito embora eu tenha dito aqui para vocês que as sociedades de economia mista são a forma como o Estado explora a atividade econômica de modo direto, elas também podem existir em outra forma. Aliás, não forma societária, mas de outra espécie. A finalidade dela também pode ser para prestar serviço público e não apenas explorar a atividade econômica. E é aí que eu vou querer a tua atenção, porque tanto as sociedades de economia mista como as empresas públicas também podem ter essa finalidade, essa dupla finalidade. Tanto podem explorar a atividade econômica, como podem prestar um serviço público. E quando elas estiverem prestando um serviço público, vocês lembram daquele princípio lá daquela vedação, o princípio da imunidade tributária recíproca, lá no artigo 150? Então, lá no artigo 150 ele vai dizer que essa imunidade tributária, ela só é aplicável aos entes da administração pública direta, às autarquias e às fundações, que sejam prestadoras de serviço público. Então, aí não mencionam
as sociedades de economia mista, nem as empresas públicas. Sendo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso em que envolvia a empresa de Correios e Telégrafos, né, os Correios, por ser uma empresa prestadora de serviço público, cuja finalidade é essa e não explorar a atividade econômica, o STF entendeu por estender essa interpretação do artigo 150 da imunidade recíproca às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviço público. Porém, quando esses dois tipos de entidades administrativas existirem na forma de exploradoras de atividade econômica, elas não vão poder dispor nem usufruir dessa imunidade tributária. Ok? Por quê? Porque é vedado, porque não se pode dar um benefício fiscal desse a entidades da administração pública que não sejam extensíveis às pessoas jurídicas do setor privado, porque feriria ali o princípio da livre concorrência. Ok? Então agora vamos falar das empresas públicas. Empresas públicas, muito embora elas também tenham esse nome, essa nomenclatura pública no final, já caiu em questão, eu até lembro qual foi a prova da OAB, dizendo que a natureza jurídica da empresa pública é natureza jurídica de direito público. É errado, gente. Não cai nessa pegadinha, você está ali nervoso, querendo terminar logo a prova, mas cuidado, que você pode ver sua aprovação te dar tchauzinho e escapar diante dos seus olhos, se você for com ansiedade, com muita sede ao pote, e não parar para analisar ali os itens. Empresa pública, ela possui natureza jurídica de direito privado. Empresa pública, ela é de direito privado. E ela pode tanto explorar atividade econômica de modo direto, como ela pode apenas prestar um serviço público. Sendo que quando a empresa pública for exploradora de atividade econômica, por meio do Estado, de modo direto, ela não vai também dispor desse benefício ali da imunidade tributária recíproca. E em relação e os outros benefícios aí? Em relação ao regime de pessoal, a empresa pública, quando você passa no concurso público para fazer parte do quadro funcional, você não pode dizer que você é servidor, você pode dizer que você é empregado público, você possui um emprego público. Importante do mesmo jeito, mas o regime é o seletista e não o regime estatutário lá afeta as autarquias. Do mesmo modo, sociedade de economia mista, viu gente? Passou no concurso? O regime também é seletista. Um exemplo de empresa pública, eu citei ali os Correios, mais um exemplo de empresa pública exploradora de atividade econômica. A Caixa Econômica Federal, que faz parte aí da sua vida, cidadão. Então, exatamente. Caixa Econômica Federal é um exemplo de empresa pública. Então é isso aí, minha gente. Essa foi a dica do direito favorável de hoje. Estudamos aí sobre a estrutura organizacional da administração pública direta e indireta. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.